Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Nessa noite de domingo, dia do Senhor, mais uma vez temos o privilégio de compartilharmos da palavra do Senhor. Portanto, eu quero nessa noite fazer aqui uma breve reflexão na palavra do Senhor e quero te convidar para isso. Você abra aí a tua Bíblia e nós vamos aqui ler o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos repetir mais uma vez este verso? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Oremos. Pai, mais uma noite de domingo aqui estamos, ó Deus, tendo um encontro com a Tua Palavra. Senhor, e nós te pedimos nesta hora, fala-nos, ó Deus, por meio da Tua Palavra, porque todas as vezes que o Senhor nos fala, a cura, salvação, libertação, renovo da parte do Senhor. E é isso que ansiamos nessa noite, e por isso te pedimos, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. E todos digam amém. Aleluia. Amados, eu quero nessa noite dizer para os irmãos que o título dessa breve reflexão, o título é O Poder da Esperança. Deus, queridos, é chamado por Jeremias de esperança de Israel. Se você olhar no livro do profeta Jeremias, no capítulo 14, verso 8, lá o Senhor é chamado de a esperança de Israel. Quem o serve nunca deve temer o futuro. Na visão do escritor aos Hebreus, se você for olhar lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 19, vai dizer o seguinte, que nós temos essa viva esperança como uma âncora firme e segura que penetra além do véu, no lugar santo, onde o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, intercede por nós. E nós podemos ver que a esperança do crente aqui é ilustrada como âncora da alma. Essa esperança, meus amados irmãos, ela garante segurança, estabilidade, ainda que nas tempestades. Porque o resultado final de todas as lutas que um filho de Deus passa sempre é o fortalecimento dessa esperança. E é isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer, lá em Romanos, capítulo 5, nos versos 3, 4 e 5, vai nos dizer que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações, elas produzem perseverança, que por sua vez produz paciência e que por sua vez vai produzir esperança. Então, amados, nós temos da parte do Senhor essa certeza que as lutas, as tribulações pelos quais nós passamos, eles vão acarretar, vai levar ao final a certeza que temos dessa bendita esperança. Eu quero que você continue olhando aí comigo com a sua Bíblia aberta. Nós vemos aqui, na parte A do verso que lemos, aqui é dito pelo profeta Jeremias, quero trazer à memória. Amados, se nós olharmos o contexto de quando o profeta Jeremias aqui trouxe essa palavra, nós vamos ver ali que era um contexto muito triste, de lembranças tristes, de lembranças amargas. O povo de Israel havia sido advertido pelo Senhor, por meio do profeta Jeremias, que eles deveriam abandonar as suas práticas de pecado. Eles estavam pecando constantemente, transgredindo as leis do Senhor. E Deus usa ali o profeta para adverti-los de que se eles não se arrependessem, não se voltassem para Deus humildemente, suplicando o seu perdão, eles seriam levados para o cativeiro da Babilônia. Mas eles não ouviram a palavra do profeta, e então ali veio todo o juízo de Deus sobre o seu povo. Então foi exatamente mergulhado nesse caos de sofrimento, de lembranças tristes e amargas, que o profeta Jeremias, e eu quero aqui parafrasear o profeta, ele estava dizendo o seguinte, ele estava sofrendo junto com aquela nação, e ele ali então
cansado, abatido, ele faz um propósito no seu coração. Olha, eu não quero mais me lembrar das coisas tristes e amargas pelas quais nós estamos passando, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Queridos, então, nós vemos o exemplo de tudo isso que aconteceu, tudo o que nós vemos está registrado na palavra do Senhor e fica como exemplo para nós hoje. E eu pergunto para você, o que está ocupando a tua mente nessa noite? Será que são lembranças tristes de situações difíceis que sobrevieram a você? Muitas delas provações da parte de Deus, mas tantas outras são resultados das escolhas erradas que você fez. Mas Deus é sempre um Deus de novos recomeços, de novas oportunidades. Basta que se arrependa, basta que você se volte para Deus. E o profeta aqui está nos deixando registrado na palavra do Senhor essa verdade de que nós podemos tirar da nossa mente aquelas coisas tristes que nos sobrevieram e deixarmos apenas nela boas lembranças. E ele está dizendo aqui que ele está exercitando a sua memória a lembrar somente daquilo que pode trazer esperança. E nós vemos aqui, queridos, que no verso 22, ele vai dizer aqui na palavra do Senhor, acompanhe comigo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Amados, e nós vemos também que ele vai mostrando a fidelidade do Senhor no verso 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E também no verso 24, ele vai dizer que a sua herança é o Senhor. Quando ele diz aqui, a minha porção, a minha herança é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. E por fim, queridos, no verso 25 ele vai dizer, bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Queridos, então nós vemos aqui que o Senhor é o nosso maior bem precioso, nosso tesouro, e que se nós esperarmos no Senhor, aqui está dizendo o profeta, jamais seremos decepcionados. E, amados, nós vemos aqui a parte B do verso que lemos. Ele vai dizendo aqui, continua dizendo, o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí, queridos, nós vemos que a esperança é definida no Antigo Testamento como suportar com paciência as tribulações da vida. Olha, também no Novo Testamento a esperança significa coragem. Ser corajoso, queridos, é exatamente possuir um espírito otimista. E nós olhamos e vemos que a fé é uma atitude de expectação. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 24, ele diz o seguinte, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência guardamos. Que maravilha! Amados, nós encontramos aqui a fé, que é essa evidência, que é a esperança. A fé é uma evidência, e a esperança é a expectação das coisas que não se veem. A fé é a genitora da esperança. Que tipo de esperança você tem, eu te pergunto nessa noite? Que tipo de esperança você tem nutrido no seu coração? Será que é a conversão do seu filho ao Senhor Jesus? Será que é a conversão do seu cônjuge ao Senhor? Uma cura que você necessita? Uma cura física? Ou mesmo uma cura espiritual dentro da sua casa? Mas nós vemos, queridos, e eu te pergunto nessa noite, no que está concentrada a sua memória? Em derrotas? Nas quedas? Na impotência generalizada? No desespero? Que é um sentimento tão contrário à esperança? Já não bastasse tantos problemas que assolam a humanidade, agora nós temos aí esse coronavírus que está aí, essa pandemia. Mas será que você está concentrando a sua memória apenas nessas coisas ruins? Não. A palavra do Senhor nos ensina a concentrar a nossa memória, a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E eu digo para você nessa noite, olha, Paulo, ele vai dizer que apenas o ímpio não tem esperança. Ele diz isso. E ele fala também, essa verdade está descrita para nós lá em Provérbios, no capítulo 11, verso 7.
E é dito para nós lá em Provérbios, capítulo 11, verso 7, porque o homem perverso, morrendo o homem perverso, morre com ele a sua esperança. Olha, queridos, muitas pessoas fazem planos, dizem amanhã farei isso, farei aquilo. Muitas vezes dizem que vão jogar na loteria para serem felizes. E muitas vezes fazem promessas que nunca se cumprem. Olha, por isso também a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 19, que aquele que espera em Cristo Jesus apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Nós não podemos esperar em Deus apenas nessa vida. É a partir daqui para a eternidade. Mas nós temos que nos exercitar sabendo que coisas melhores nos aguardam pela frente. Nós temos que manter viva essa esperança. Olha, amados, a esperança do crente, ela tem uma base firme, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Em Isaías, capítulo 43, verso 13, o Senhor vai dizer, agindo eu, quem impedirá? Também no capítulo 55, verso 11 de Isaías, o Senhor diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, antes cumprirá aquilo que me apraz. Ah, queridos, quando nós olhamos, o crente tem essa esperança. O crente que tem essa esperança, ele se mantém vigilante, ele se mantém íntegro, se mantém fiel ao seu Senhor, sempre com entusiasmo, com alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força, aleluia. E amados, nada nem ninguém pode abalar a fé do crente que possui essa esperança. A esperança ela está atrelada à fé. É quem espera no Senhor, está sempre renovando as suas forças. É motivado, é seguro, é estável, é vitorioso. E nunca será envergonhado, sabia disso? Você sabia que aquele que espera no Senhor nunca é envergonhado? O Senhor nos diz isso, o próprio Deus nos fala isso lá em Isaías 49, no finalzinho do verso 23. Os que esperam em mim nunca serão envergonhados. Aleluia. E amados, por fim, eu quero concluir aqui essa breve reflexão com você nessa noite, dizendo que Cristo é a nossa bendita esperança, é o nosso fundamento sólido, porque Ele é o único mediador entre nós e Deus Pai. É isso que lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Que verdade maravilhosa da parte do Senhor. Queridos, e assim Deus aceitou o sacrifício vivo de Jesus na cruz por nós, porque também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 11, a palavra de Deus nos diz, justificados pela fé, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E amados, um dia o nosso Redentor voltará. Um dia o nosso Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E ele diz essas palavras lá em Apocalipse, no capítulo 22, verso 20. E aquele que diz essas coisas diz, certamente venho sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, queridos. O Deus que nos fez preciosas promessas, que nos trouxe salvação eterna, diz que um dia voltará para buscar a sua igreja, aqueles que creem nas suas preciosas promessas. E olha, eu me dirijo a você nessa noite, meu irmão em Cristo que me ouve. Mantenha viva essa esperança no teu coração. Mantenha na sua mente, no seu coração, apenas aquilo que pode te trazer esperança. E eu me dirijo também a você que porventura me ouve nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus. Se porventura você não fez isso, ainda não reconheceu os seus pecados, não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu digo para você nessa noite, hoje é noite de salvação, aleluias. E dessa decisão eu digo para você,
depende a sua esperança de eternidade com Cristo Jesus. O que você vai fazer com essa oportunidade? Hoje é o dia aceitável do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, inclinasse a tua cabeça e vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, Senhor, mais uma vez tivemos um encontro com a tua preciosa palavra. Senhor, como é bom sermos nutridos pela tua palavra, que é tão poderosa, que é viva e eficaz, que é transformadora. E nessa noite, Pai, fomos iluminados pela tua palavra com a verdade de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21, onde, ó Deus, é dito: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Senhor, que a nossa mente, que o nosso coração não esteja concentrado com coisas ruins que nos acontecem, mas que a nossa mente, Senhor, esteja ocupada com as ricas e poderosas promessas do Senhor. Que elas possam encher a nossa mente, o nosso coração. Eu rogo por este irmão que me ouve nesta hora e tem se sentido atribulado, tem se sentido, ó Deus, um pouco fraco na fé. Fortalece a fé deste meu irmão nessa hora, meu Pai. Senhor, se há algum problema pontual, que eles possam colocar essa esperança no Senhor, a esperança da conversão de um filho ao Senhor, a esperança da conversão de um cônjuge ao Senhor, a esperança de uma cura tão necessária. E eu rogo nessa hora, vá de encontro a cada necessidade, meu Senhor, levando cura nos lares, salvação, transformação, não apenas cura física, mas na alma, no espírito, nas emoções, que cada um dos teus filhos, ó Pai, possam estar sempre firmes, esperando no Senhor, porque breve o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Senhor, e este que me ouve nessa hora, Senhor, que porventura ainda não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é noite de salvação, Pai. Que ele possa se arrepender agora dos seus pecados, entregando a sua vida ao Senhor, declarando que o Senhor Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai, eu rogo por ele, Senhor. Esta é a oportunidade que o Senhor transforme a vida dessa pessoa, meu Pai, levando esperança a este coração, porque o Senhor Jesus é a nossa única e bendita esperança. Pai amado, e por tudo isso eu oro agradecido nesta hora, meu Pai. Coloco cada necessidade diante do Senhor, crendo que o Senhor nos ouve nesta hora e que os teus milagres, ó Pai, estão a caminho do teu povo, a caminho da tua igreja, e tudo colocamos nas tuas mãos nesta hora, meu Pai, com alegria no coração, que seja em nós e através de nós os teus milagres, e que essa viva esperança permeie a nossa mente, os nossos corações, nos impregne com essa verdade, meu Pai. Senhor Jesus, nós oramos agradecidos por tudo, Senhor. Tudo colocamos em tuas mãos e te agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar graças a Deus por isso, querido? Deus nos falou mais uma vez por meio da sua palavra. Eu sou apenas aqui um instrumento da parte do Senhor para comunicar essa verdade ao teu coração. Mantenha ao longo dessa nova semana essa verdade da palavra do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E essa esperança, ela é personificada na pessoa do Senhor Jesus. E eu quero desejar a você que me ouve nessa hora uma semana de bênçãos e vitórias, e que cada decisão que tomarmos seja tomada na direção do Espírito Santo. É o que eu rogo a Deus agradecido, em nome de Cristo Jesus. Amém? Estenda as suas mãos nessa hora e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor muito vos abençoe. Aleluia.